Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Saúde Financeira com Flávia Alves. Muito prazer a todos aqui, todos vocês que estão aqui hoje conosco. Hoje temos o prazer de estar com uma convidada muitíssimo especial, Isa Ferreira, a responsável pela Trinex, que vai trazer para a gente informações preciosas para você e sua empresa. A história dela é maravilhosa, mas aguardem um pouquinho que nós vamos para o comercial e voltamos já já. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Financeira com Flávia Alves, aqui na D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comente, compartilhe, toque no sininho para você sempre receber em primeira mão o nosso programa. Toda sexta-feira às 18 horas temos nosso encontro marcado aqui e hoje temos um encontro muito especial com Isa Ferreira. Quero apresentar para vocês essa mulher que traz uma história lindíssima de superação e principalmente que trabalha a parte do BPO financeiro, controladoria de empresas e hoje ela vai trazer um pouquinho de muito ouro para vocês que têm aí a sua empresa e que quer entender um pouco mais de finanças, como organizar a casa. E hoje ela vai trazer muita coisa importante para a gente. Isa, seja muito bem-vinda. É um prazer e uma honra ter você aqui conosco, compartilhando um pouco da sua trajetória. A honra é minha de estar aqui, de poder contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, da minha empresa e de como eu posso ajudar a sua empresa a alavancar e que você consiga enxergar os seus números de uma forma muito mais assertiva. Perfeito. Gente, vamos lá. Me conte aí, você em casa, que é empresário, que tem o seu próprio negócio, empreendedor, como anda as suas finanças? Não me esconde nada, porque hoje nós estamos aqui para trazer informações preciosas para contribuir com a sua gestão, a gestão financeira. Isso é de suma importância, certo, Isa? Para todo empresário, para todo empreendedor, saber bem, ter o controle das suas finanças, contas a pagar. E aí eu quero que você traga um pouquinho. Primeiro, quem é a Isa? Vamos lá. A Isa tem 34 anos, formada em contabilidade, formada também em direito e psicanálise. Aí você fala assim, o que tem a ver psicanálise com contábeis? Aí eu volto um pouquinho na minha infância. Quando eu tinha apenas 5 anos, eu senti vontade de comer biscoito de polvilho. Aí você fala, o que tem a ver finanças com biscoito de polvilho? Sim. Né? Toda vez que eu sentia muita vontade de comer algo, eu tinha febre se eu não comesse. E assim, febre altíssima, de 39 graus, se eu não comesse. Fundo emocional. Exatamente. Olha isso. E minha mãe não tinha, meu pai, eles vieram, né, recentemente, eles saíram do Nordeste, vieram pra cá, meu pai era caminhoneiro, e a minha mãe era dona de casa. E aí meu pai não estava em casa, minha mãe não tinha como comprar aquele biscoito de polvilho pra mim, e ela falou assim, filha, quando o seu pai chegar, eu vou comprar esse biscoito de polvilho pra você. E aí eu falei, tá bom. E eu era muito pequena ainda. E aí eu passei a noite com febre. No dia seguinte, nós morávamos de aluguel. A minha mãe foi até a dona da casa e pediu um dinheiro emprestado para ela. O que você acha que a minha mãe fez com aquele dinheiro? Comprou o biscoito de polvilho para você? Não. Ela foi, comprou um saco de alho fechado e mais vários saquinhos. Ela embalou todos aqueles alhos, foi para a feira e ela vendeu. Olha isso. E quando ela vendeu, ela voltou com dinheiro para casa, ela comprou o meu biscoito de polvilho, ela devolveu o que ela pegou emprestado, e ali ela disse que nunca mais ela passaria por aquilo. E ela começou a empreender, fazer outras coisas para que ela não tivesse mais que ir lá pedir dinheiro emprestado. E eu cresci vendo aquela dona de casa, que só tinha a 4ª série, fazer sempre esses movimentos empreendedores, mas de forma inteligente. Olha isso, eu costumo dizer
que isso é inteligência financeira. É você saber criar o dinheiro, porque dinheiro a gente não ganha, a gente cria. E é o que as pessoas geralmente não têm essa consciência muitas vezes. É mais fácil eu pedir ou eu esperar ganhar. E quantas pessoas não passam pela vida esperando ganhar na loteria? A gente não ganha nada, a gente cria, né? Como que eu faço dinheiro? E a sua mãe, com pouca escolaridade, ela teve o insight de eu vou pedir emprestado para que eu possa fazer o dinheiro. Exatamente. Posteriormente, na sequência, eu pago, devolvo à pessoa que me emprestou e com o dinheiro que restar eu continuo criando mais dinheiro. É fazer o dinheiro acontecer. Isso é Exatamente. cocriar a realidade. Lindo, lindo. A minha primeira mentora. E aí surgiu o interesse de estudar contábeis. Então eu cursei contábeis, passei por várias empresas, auditoria, até parar em reorganização societária, porque eu queria entender o que acontecia com as empresas, por que as empresas quebravam tanto. Então, eu caí um pouquinho com o pé ali no jurídico. Contratos, tributação. Foi aí que eu fui estudar direito. Porque eu queria entender. Você concluiu a parte contábil e ainda tinha dúvidas com relação a como que funcionava a organização de uma empresa. Exatamente. E aí eu fui cursar direito. Finalizando, eu fiz essa junção de reorganização e foi quando eu criei a Trinex, onde nós trazemos inovação, né? Sim. E a inovação, ela vem do quê? Olhar a saúde financeira de uma forma estratégica e diferente, porque às vezes você acha que assim, eu vou lá pagar boleto. Você contratar um BPO financeiro, o que é o BPO financeiro? É uma terceirização de mão de obra. Boa, isso porque muitas pessoas, como por ser uma sigla, né, americana, muitas pessoas não sabem o que faz um BPO. O que um BPO faz dentro de uma empresa? Explica, porque é importante que o nosso público saiba, né, e entenda o que a gente está falando aqui para aplicar na própria empresa e na própria vida. Exatamente, tinha até dificuldade para falar. Eu falava, meu Deus, como é que fala, como é que pronuncia? E aí eu fui estudar. E entendi que era uma terceirização de mão de obra. Então, toda empresa que ela não tem hoje um profissional habilitado, porque eu vou contratar hoje um auxiliar. Quanto custa para você um auxiliar hoje? R$ 1.800? E a carga tributária que você vai ter ali com os impostos federais, mais os impostos que você vai pagar de alimentação. Esse funcionário vai custar para você uma média de R$3.000. Certo. Para ser um auxiliar. Hoje, com a opção do BPO financeiro, você paga uns R$3.000, mas com um assistente, analista, com toda uma infraestrutura, sem um processo trabalhista. Então, você toma decisões mais assertivas, porque hoje o empresário, ele precisa o quê? Vender, tomar decisões, olhar a empresa dele, e muitas vezes ele não quer parar para olhar o número. Então, ele contrata, mas não vai ser contratando um auxiliar que muitas vezes não tem toda aquela bagagem técnica. Sim. Então, ele vai saber lançar o contas a pagar e o contas a receber, mas e tomar a decisão mais assertiva? Como que ele vai provisionar? Como que ele vai decidir o que vai pagar e o que não vai pagar? Ele vai adquirir isso com o tempo. E às vezes o empresário não tem esse tempo. Ele não consegue esperar esse momento. E muitas vezes, tanto o empresário quanto o empreendedor, ele além de não ter o tempo, ele não tem o conhecimento necessário para olhar para essas finanças e fazer esse planejamento. Então é importante sim que tenha uma pessoa específica com esse olhar analítico e que com essa expertise, né, para poder ajudar o empresário a ter sucesso nessa parte financeira que é tão importante para o seu negócio. Bom, um minutinho só. D3 mais TV, a TV de toda a família. Curta, compartilhe, ative o sininho e nós vamos para o comercial e voltamos já já. O papo aqui está muito bom.
Voltamos com o programa Saúde Financeira com Flávia Alves. Você não pode perder, toda sexta-feira, às 18 horas, temos o nosso encontro marcado aqui comigo. Vamos para mais uma pergunta com a Isa, que está esclarecendo para a gente pontos importantes. Isa, eu trabalhei durante muitos anos em multinacional e a gente sabe que as grandes corporações, ela tem toda uma estrutura, toda uma organização financeira muito bem preparada, com profissionais capacitados nessa área. Sim. E o que eu percebo é que as pequenas e médias empresas não têm esse mesmo expertise, não têm esse conhecimento voltado para a área financeira. E eu queria saber de você, que atua, né, com essa parte hoje de terceirização, como BPO, financeira de pequenas e médias empresas, qual é a maior dificuldade que essas empresas encontram hoje nessa área de finanças, na parte de controladoria, na parte de contas a pagar? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você entra no seu carro, que você não sabe para onde você vai, e você ativa o seu GPS, você precisa. Ele pergunta lá primeiro assim: você vai usar a sua localização atual e para onde você quer ir, certo? Certo. A nossa vida financeira, ela é um GPS. Se você não souber aonde você está hoje, você não tem como colocar o destino onde você quer chegar. O maior erro hoje das empresas é não saber aonde está. O empresário, ele está preocupado com o quê? Vendas. Eu preciso vender, eu preciso atingir a meta, eu preciso. Mas, na realidade, ele precisa primeiro parar e saber aonde ele está. Perfeito. Por isso as empresas hoje elas quebram, por não saber aonde está. Quando a gente não sabe aonde nós estamos, eu não sei aonde eu vou chegar. Porque eu não tenho um ponto de partida. Eu não consigo traçar a minha trajetória, a minha diretriz, onde eu quero estar daqui a 5, daqui a 10 anos, qual é o meu planejamento financeiro e o que eu preciso fazer para alcançar. Exatamente. Então eu costumo dizer que as nossas finanças é o nosso GPS. Perfeito. Analogia perfeita. Aonde você está vai determinar os próximos passos. E aí percebe que às vezes você erra o caminho. Você está conduzindo seu carro, você Sim. colocou lá no GPS, você erra o caminho. Mas ele recalcula a rota a partir da onde você está. E aí ele te leva para o seu destino que você planejou. É exatamente isso. O que nós fazemos hoje no BPO financeiro, além do contas a pagar, do contas a receber, além de trazer essa previsibilidade para as empresas, nós olhamos aonde você quer chegar, qual é o próximo passo, aonde você quer estar. Porque hoje não é a realidade, mas e daqui 1 ano? E daqui 2? E daqui 3? Nós criamos esse caminho, essa trajetória e te entregamos com a controladoria quais são os próximos passos para você atingir os seus sonhos, as suas metas. Enquanto nós trabalhamos do lado de cá e te apresentamos essas métricas, você se preocupa com o quê? Com as vendas, com a sua equipe, com o seu planejamento, mas interno, com as pessoas. Perfeito. Gente, fala sério. Ela não é demais? Tá entregando ouro aqui para vocês. E a gente trabalha com isso, com muito carinho, para trazer o que a gente tem de melhor na parte de finanças, na parte de educação financeira, na parte olhando para a empresa como um todo, para que você possa, com base nessas informações tão preciosas, aplicar. E se você não souber como, a gente tem aqui a resposta para você. Só entrar em contato que nós vamos te encaminhar e direcionar de uma forma correta e a diretriz para que você possa chegar nos seus objetivos. Sucesso financeiro. D3 mais TV, a TV de toda a família. Curta, comente, compartilhe e ative o sininho. Isa, bora lá. Tenho mais uma pergunta para você. O que a gente pode, quais são os pilares que a gente pode compartilhar aqui com o nosso público para ter uma gestão financeira eficiente? Então, vamos lá, a gente acabou de falar sobre o GPS. Aonde você está hoje? Eu preciso olhar aonde eu estou, para onde eu quero ir. Como que eu faço isso? Entendendo os números. Quando eu consigo olhar os meus números atuais, eu consigo criar caminhos. Eu consigo fazer esse desenho. É como se eu estivesse desenhando o mapa mundi. Eu vou selecionando
Qual é o país, o próximo país que eu quero ir? Então, os pilares são organização, visualização, atingir a meta. Mas primeiro eu tenho que visualizar aonde eu tô, para depois saber para onde eu vou, para depois chegar aonde eu preciso estar. Nada vem assim, ó, de mão beijada, com a bandeja. Primeiro eu preciso fazer toda essa análise. Não adianta eu falar assim, eu tenho números, eu tenho a planilha, eu tenho um fluxo de caixa. E você sabe o que fazer com o seu fluxo de caixa? Você consegue olhar os seus números e saber exatamente tudo que entrou e tudo que saiu e o que você precisa melhorar? Porque não é só saber aonde está desenhado ali os números, Sim. mas qual é o caminho que você vai seguir a partir dali? Como que você vai fazer para melhorar? Isso que você está dizendo é algo muito importante, porque na mentoria, quando eu pego algumas pessoas para mentorar, eu trabalho muito com CPF, você já trabalha com CNPJ. E o que eu identifico geralmente são pessoas que estão empreendendo, são empresárias, pequenos e médios, porém cometem um erro muito grande, que é estar tudo junto, CNPJ e CPF. Quem aí se identifica nessa situação? Eu identifico durante a mentoria essa situação com muita frequência. Exato. Não conseguir separar o CNPJ do CPF e aquilo ali tudo junto e misturado tende a levar a pessoa a quebrar a sua empresa. Exatamente. E um dos pontos mais importantes que eu percebo é a pessoa não conseguir, de fato, sozinha, separar isso. E aí é onde entra o papel do BPO, que é ajudar esse empresário, essa empreendedora, a olhar para estes números e separar o que é o fluxo de caixa do CNPJ. E aí entra o meu papel como mentora do CPF, ajudar essa pessoa a se organizar financeiramente com o seu eu financeiro, seu modelo mental, porque ele é a cabeça da empresa. Exato. E se ele não tiver organizado financeiramente, a probabilidade dele levar toda essa confusão financeira para a empresa é muito grande, correto, Isa? Muito. Você já percebeu que as empresas elas acham que o faturamento é o salário? Não. Você precisa ter um salário, o seu prolabore. Perfeito. Tirou o seu prolabore, ok, você pode ter um lucro, você pode fazer uma antecipação de lucros. É possível isso. Contabilmente falando, eu posso antecipar o meu lucro mensal. Mas é inteligente? Não sei. Há controvérsias. Exatamente. Uma coisa que eu percebo muito também, Isa, que eu quero compartilhar aqui com você e com o nosso público, é o seguinte: muitas vezes a pessoa chega para mim falando assim, Flávia, eu faturei 300 mil reais esse mês. Mês passado eu faturei 250. E aí eu olho e falo assim, cara, legal, um faturamento muito bom. Mas no final das contas, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o seu lucro? Exatamente. E aí fica aquele silêncio no ar. Por quê? Porque fala-se muito hoje em faturamento, mas as pessoas não se preocupam em ter o lucro. Porque a gente trabalha para ter lucro. Exato. Faturamento, muitas vezes, é ego. Porque depois que você pagou todas as contas, pagou os impostos, fez tudo o que precisava fazer, deixou dinheiro no caixa, pegou o seu prolabore, qual foi o lucro que você teve? Se não está tendo lucro, é sinal de alerta. Correto, Isa? Exatamente. Fica a dica, gente. Nós vamos para o comercial e voltamos já já. D3 mais TV, a TV de toda a família. Curta, compartilhe e ative o sininho.
D3 mais TV, a TV de toda a família. Estamos aqui novamente com o programa Saúde Financeira com Flávia Alves e é um prazer ter vocês aqui conosco. Hoje estamos falando coisas preciosas aqui com a minha maravilhosa Isa Ferreira. Isa, estávamos no episódio anterior falando antes do intervalo sobre essa questão e eu queria sobre essa questão das empresas, dos empresários, dos empreendedores terem essa dificuldade em ter lucro e fala-se muito de ter faturamento, e quando a gente aborda a questão do lucro, o silêncio fica no ar. Exatamente. E eu quero te fazer uma pergunta. Por que muitos empresários ainda negligenciam essa questão financeira? Você já viu hoje na internet, quando as pessoas começam a subir as plaquinhas? 100k, 200, 1 milhão? Sim. Ali não é um faturamento. Ali é o valor da sua venda. Mas quanto que foi o custo? Hora. Quanto foi o seu custo? Deslocamento, alimentação, impostos, contabilidade. Será que você tem contabilizado isso quando você sobe a plaquinha? De faturamento de 1 milhão? Acho que não, né? Existe um engano que paira no ar e as pessoas se deixam iludir com essas plaquinhas de que bati 100k, bati 50k e vende isso. E hoje as mídias sociais propagam isso de uma forma ilusória e as pessoas acreditam que estão tendo sucesso. A própria pessoa acredita que levanta a plaquinha e quem está assistindo fica ali sentindo, cara, por que eu não consegui esse resultado ainda? Gente, a gente precisa acordar para a realidade dos fatos. A gente precisa saber contabilizar corretamente os nossos movimentos, principalmente quando se fala de finanças. Porque não é simplesmente levantar um número e falar que eu faturei porque eu fiz um evento que me trouxe tal resultado, que esse número ele está realmente composto de forma correta. Porque na hora que você para contabilizar todos os custos envolvidos, todas as despesas envolvidas, os impostos envolvidos, você vai ver que você vai ter um lucro muito menor do que aquele valor da plaquinha. Exato. Então não se iluda, não se engane. É preciso entender de como funcionam as finanças. E é por isso que nós estamos aqui, trazendo conteúdo de valor para você que está aí do outro lado, não se enganar e entender bem como você compõe o custo de um movimento que você faça, seja de um evento, seja de uma mentoria. E isso é muito importante, porque estamos falando de negócios. E a Isa veio aqui trazer ouro para a gente hoje. Isa, estou muito feliz com a sua contribuição e eu queria fazer mais uma pergunta a respeito disso. Existe algum momento marcante que a gestão financeira fez toda a diferença para o sucesso? Sim. Como eu falei no começo, eu estudei psicanálise. Sim. E aí todo mundo fala pra mim, o que tem a ver contábeis, direito e psicanálise? Mentalidade. Boa. Quando você olha, por que eu não consigo prosperar sendo que eu tô faturando 100, 200, 300, 1 milhão? Olha isso, gente. Aí você 1 fala milhão. assim, 1 Quando milhão. a gente ouve a cifra de 1 milhão, todo mundo abre os olhos e fala, nossa. E às vezes o número não quer dizer nada. Porque no apagar das luzes que a gente vai fazer a contabilidade é que a gente vê se esse 1 milhão realmente trouxe resultado positivo ou negativo. Exatamente. E às vezes, ele poderia até trazer um resultado positivo. Só que na hora da distribuição, você começou a encher os olhos com aquele 1 milhão e eu começo a fazer igual o Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro? Eu jogo, eu mando. A pessoa começa a gastar por conta. Exatamente. Porque acha que faturou 1 milhão e já pode sair gastando. Por quê? Porque ele ainda não entende da contabilidade dos números. Ele só viu o número final. E aí, a partir do momento que você começa a gastar antes mesmo de fazer a contabilidade reversa, Exato. você enfia os pés pelas mãos. E aí é onde as empresas quebram. Quantas empresas que já faturaram milhões quebraram? Justamente por não ter essa visão financeira e não entender o que está por trás desse 1 milhão. E aí, estudando psicanálise, eu fui entender a mentalidade e entender o sentido dos sabotadores, pertencimento,
Crenças limitantes, que é o que mais joga o empresário no Exatamente. buraco e faz quebrar empresas. E Fiquem atentos com relação a isso, gente. sabe qual é a crença mais limitante que nós temos hoje aqui no nosso país? Simples Nacional, presumido e lucro real. Olha Quando isso. você ouve esses tipos de tributação, todo mundo fala: quero ser do Simples Nacional, quero pagar 6%. Será mesmo que você vai pagar 6%? Será mesmo que a sua atividade, o que você faz hoje, enquadra nisso? E um case, como você me perguntou, de uma cliente foi: ela achava que o melhor mundo da vida, o melhor dos mundos, é ser Simples Nacional. Aí, fazendo todo um estudo da empresa dela, eu falei assim: não, o melhor é ser lucro real. Como assim? Como eu vou para uma carga tributária tão alta? Comércio, reaproveitamento, eu vou conseguir fazer abatimentos. Se eu fosse do presumido, eu não conseguiria. Se eu fosse do Simples Nacional, Não também não. conseguiria. Reaproveitamento de crédito. Olha. Às vezes, a nossa crença limitante impede que a gente prospere. Por quê? Porque a gente olha o númerozinho ali sem fazer análise, sem olhar o todo. Então, a dica de hoje é: antes de falar que eu vou pagar 6%, vou pagar 4,5% de imposto dentro do Simples Nacional, veja se realmente a sua atividade ela enquadra nisso. Porque às vezes a gente acha que é o melhor. E nem sempre o que a gente vê ali com pouco conhecimento realmente é o melhor. E um case de sucesso foi que uma cliente nossa aumentou o faturamento 30%, Uau! mudando de regime para um regime que ela achava que vou pagar ali muito de contribuição social, de IR agora. E eu falei: calma, você vai ter reaproveitamento em vários impostos e isso vai compensar. E compensou. Olha isso, gente. Demais, né? Vamos para os comerciais, mas voltamos já já. D3 mais TV, a TV de toda a família. Curte, comente, compartilhe, ative o sininho e voltamos já já. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. D3 mais TV, a TV de toda a família. Estamos aqui com o programa Saúde Financeira com Flávia Alves, recebendo a nossa querida Isa, que está trazendo aqui informações preciosas para você e para sua empresa. Isa, que bacana o que você acabou de comentar conosco a respeito de 30% que você trouxe aí de resultado para sua cliente. Exatamente. Para as pessoas que estão nos assistindo, que dica você dá com relação a essa questão tributária, né, de enquadramento, porque existe muita dúvida com relação a isso. E o que você falou sobre as pessoas pararem e falar: olha, eu quero estar no simples, porque eu quero pagar a menor tarifa tributária sobre o meu negócio, e que nem sempre é o melhor. O que você tem para entregar aqui para o nosso telespectador que está aqui do outro lado, nos acompanhando, a respeito de como que ele pode fazer essa análise para saber se ele está enquadrado corretamente ou não e se ele pode ter benefícios fiscais? Vamos lá. Antigamente, a área médica, ela não poderia ser de Simples Nacional por ser uma atividade técnica específica. Certo. Então, ela não era, né, enquadrada dentro do Simples. Hoje ela é, só que dentro dos anexos, hoje nós temos no Simples Nacional, anexo 1, 2, 3, 4, 5, e ela se enquadra no anexo 5, que é todas as atividades que são técnicas específicas. Porém, tem uma regra aí. Quem é do anexo 5 começa-se aí com 15,5% de imposto. Diferente do anexo 3, que é prestação de serviço, que começa com 6%. Isso falando de prestação de serviço. Sim. Quando você olha esse cenário, hoje eles falam sobre o fator R, que se você tiver colaboradores, 28% da sua folha de pagamento, você pode pagar 6% de imposto. Olha que salada. Confunde a cabeça das pessoas, né? Bagunça. Confunde muito a cabeça do empresário. Aí você fala assim: compensa hoje eu permanecer no Simples Nacional, sendo um médico e não tendo funcionários? Depende. Quanto que você vai faturar? Você vai fazer alguns plantões que você vai faturar aí até R$20 mil no mês? Compensa.
Porque aí se você colocar 28%, você vai recolher o INSS ali, vai fazer os abatimentos, ok. Mais que isso, já compensa ir para o presumido. Aí quando a gente fala assim, benefício fiscal para um médico dentro do presumido, de vez de eu fazer um registro para esse médico na junta comercial, por que eu não faço no cartório? Por que eu não deixo ele como uma sociedade uniprofissional, onde eu tenho ali o abatimento do ISS, onde eu tenho o ISS fixo, não o INSS pagamento ali sobre a prestação de serviço. Então, as pessoas precisam começar a olhar um todo. E hoje, eu não consigo ter esse benefício do ISS fixo em algumas prefeituras, sendo da junta comercial. Eu só consigo ser se eu for pelo cartório, uma sociedade uniprofissional. Profissional. Então, tem essas diferenças que você precisa olhar. E dentro da controladoria, quando um cliente chega para nós, eu não analiso só os números, eu analiso a empresa dele num todo. Quais são as atividades que você tem? Qual é o seu regime de enquadramento? Hoje, como que está sendo feita a sua contabilidade? Como que está sendo feito todo esse trabalho? Nós trabalhamos em conjunto. Eu sou formada em contabilidade, mas eu trabalho em conjunto com a contabilidade. Eu não faço a contabilidade da empresa, porém, eu sento ali junto com o contador e falo, vamos unir forças. Nós vamos trabalhar em conjunto. Eu vou te entregar uma parte do trabalho pronto e vou analisar o que você devolve para o meu cliente para ele tomar as decisões mais assertivas. Inclusive essa. Faturou mais que 20 mil? Será que vale a pena estar no Simples? Vamos pro presumido? É uma clínica? Eu vou fazer hospital dia? Isso falando de médicos. É toda uma análise. Olha só, para você que é médico, está nos assistindo, o quanto que é importante ter esse olhar e ter essa análise. Pode fazer toda a diferença para o seu bolso. Exatamente. Fica aqui essa super dica da Isa, olhando para a questão dos médicos hoje no país, o quanto é importante você saber estar enquadrado no momento certo tributariamente para que você colha dos benefícios fiscais. Perfeito, Isa. Amei a sua contribuição. E me fala uma coisa, quais são as ferramentas que você utiliza hoje? A gente sabe que existe hoje o sistema do ERP, que é muito utilizado. Sim. E como que você aplica isso para os seus clientes? Hoje existem várias ferramentas, então, desde o comércio à prestação de serviço, nós utilizamos o AOMI, a Nubi, Conta Azul, são muitas ferramentas que tem no mercado. Então, hoje o cliente fala para mim assim, Isa, eu tenho essa ferramenta, eu vou analisar o sistema ERP que ele utiliza, vejo se a gente consegue integrar até com a contabilidade, para fazer o cruzamento das informações e mapear ali e não ter nenhum problema de transferência de informações. Se o sistema dele for um sistema adequado, a gente permanece. Por quê? Quando o cliente vem até nós, não é o sistema da Trinex, é o sistema do dele. cliente. Porque amanhã o cliente vira para mim e fala assim, Isa, agora a minha empresa vai contratar, eu tenho condições de contratar hoje uma pessoa, um analista para estar fazendo esse trabalho aqui e eu quero você mais só na parte consultiva. Certo. Como que isso vai funcionar? O sistema é seu. Imagina se o sistema for meu. Você vai perder todas as suas informações. Então, nós analisamos o tipo da sua empresa e enquadramos o sistema adequado para você, porque ele é seu. Perfeito. Ou seja, você tem essa adaptabilidade onde você chega no seu cliente e você entende qual é o sistema que ele está utilizando e você consegue aplicar todo o seu conhecimento dentro do sistema dele. Exatamente. Maravilha. Pergunta para a Isa, que não quer calar. Ela falou de comportamento, essa parte da mentalidade, que ela também aplica nos seus negócios, junto aos seus clientes. Me fale um pouco mais como funciona essa parte sua terapêutica, né? Que você trabalha também essa parte comportamental. Então, hoje, quando um cliente ele chega no escritório, a gente faz a análise de perfil comportamental, o DISC. Eu tento entender ali o sócio, a mentalidade dele, o perfil dele, para saber qual é o direcionamento que eu posso dar para aquela empresa. Porque a gente fala hoje, a gente tem falado muito sobre a parte psicossocial. Os colaboradores, eles são o quê? Um espelho do sócio, o espelho do dono. Às vezes eu estou reclamando que a minha liderança não está tomando essas decisões porque tá muita bagunça. E como que está o sócio? A informação, ela está chegando? Nós desenvolvemos um processo que ele chama Equilíbrio 360.
aonde eu trabalho o sócio, a liderança e a equipe. Por que esses 3 pilares? Pessoas, metas e resultados. O resultado, ele é gerado por pessoas. Então, pessoa, sócio, as metas, quem vai traçar aqui é os líderes. E os resultados, quem traz? O restante da equipe. Trabalhando, dando duro. Então, eu trabalho esses 3 pilares para que a empresa ela consiga estar em sintonia e harmonia. E como que isso funciona? Trabalhando a mentalidade do sócio, a mentalidade da liderança, que vai gerar um espelho para a equipe, trazendo um bem-estar, inclusive, para a equipe, fazendo promoções, trazendo dentro da empresa palestras, dinâmicas, todo um trabalho para que traga leveza no dia a dia ali do colaborador, porque às vezes a gente já chega cansado, a gente já tem alguns problemas em casa, porque a gente fala do psicossocial dentro do trabalho e o psicossocial dentro de casa, e os traumas e as frustrações que você traz de dentro de casa, e o nosso trabalho é a nossa segunda casa. Então a gente tem a primeira casa e a segunda casa, os lugares onde a gente passa mais tempo. Se aqui eu consigo começar a equilibrar, automaticamente eu levo um espelho para cá. É muito mais difícil hoje você trazer de fora para dentro, porque às vezes tem pessoas que ganham 2 salários, com a inflação do jeito que tá, não consegue sobreviver. Ela não consegue ir ali cuidar da saúde mental dela. E quando hoje o empresário ele também consegue olhar isso dentro da empresa, olhar para os seus colaboradores, porque eu falo que o colaborador, ele é a galinha de ovos de ouro do empresário. Porque é eles que vão fazer acontecer. A ideia é do empresário, mas quem vai executar? Quem põe a mão na massa? Se eles encolherem a mão, você vai ficar sem a sua produção. Então, a galinha dos ovos de ouro é o colaborador. E ele estando alinhado, ele estando em sintonia, você vai ter melhores resultados. Quando você olha para a sua equipe, você está olhando para a sua empresa. Perfeito. Porque é aquilo, né? Não adianta você querer extrair resultado se você tem uma equipe desmotivada. Exato. E que não está comprometida com a visão da empresa, com os valores da empresa. O clima organizacional é a base de tudo. Então, a liderança, ela precisa ter essa visão com relação aos seus colaboradores para que eles estejam, de fato, em sintonia, colaborando e felizes, porque pessoas felizes entregam o seu melhor. Então, é fundamental ter essa visão. Gente, vamos para os comerciais, mas voltamos já já. O papo aqui tá bom demais. D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comente, compartilhe e ative o sininho.
D3 Mais TV, programa Saúde Financeira. Estamos aqui com a Isa, falando um pouquinho sobre essa parte de BPO financeiro e a importância de você ter a controladoria, o controle das suas finanças, do seu negócio, da sua empresa. Isa, quero saber de você a respeito do livro. Gente, ela está lançando o próprio livro agora dia 6 e eu quero saber um pouquinho para compartilhar com vocês essa novidade. Fala pra gente, Isa, como que é isso? Ah, tá nascendo um filho. Eu falo que é o nascimento do meu primeiro filho ali, né? Show! Palpável. Tenho a minha filhinha maravilhosa, Giovana, mas eu falo que esse filho nasceu ali das profundezas de sentimentos. Perfeito. Bagagens que pesavam demais e me impediam de dar novos passos. Sabe quando você para no galho e o passarinho para ali, ele começa a olhar o galho, e aí ele olha o horizonte? Você para no galho por quê? Porque você acha que você vai ser segura ali, que ele não vai cair? Ou porque você confia nas suas asas, que você vai bater e você vai voar? Uma pausa para bater as asas e voar. Muitas pessoas não. O medo paralisa de uma tal maneira que ela para onde? No galho. E ali ela estaciona e ela não voa mais. E ela fica só olhando os outros pássaros voarem. Quando eu comecei a escrever esse livro, era assim que eu me sentia. Estacionada em algo. Olha, Vendo as pessoas voarem. profundo isso, gente. Quem aí se identifica com essa fala de Isa? E o nome do livro, ele é O Peso do Invisível, Como se Libertar de Cargas Emocionais. Uau! E eu gravava ali na minha mente tantas coisas, eu guardei tantas coisas, tantas memórias reprimidas, traumas, medos, frustrações, tantas coisas, e eu comecei a colocar no papel. E eu trago 3 pilares nesse livro: o poder da escrita, o poder da oração e o poder do silêncio. Muitas vezes a gente não consegue, quando a gente fala assim, eu quero fazer uma oração, eu não consigo verbalizar. Escreva. Quando você finalizar a sua escrita, leia. Ali sim já começa uma oração. Porque você vai escrever sem medo. Sem pensar se está certo ou se está errado. E a nossa conversa tem que ser dessa forma. Sim. Sem medo. Autêntica. Autêntica. E quando você para ali, sabe? Para silenciar, porque às vezes a resposta está na sua cara. Mas você tá tão barulhenta que você não consegue ver a resposta. Porque é tanta coisa, é medo, é a frustração, é o sabotador, é tanta coisa que te aprisiona e você começa a fazer tanto barulho interno que você não vê a resposta que está embaixo do seu nariz. Por isso, o poder do silêncio. Fazer aquela pausa, sentar, ouvir aquela música, olhar para si, se olhar no espelho. Perfeito. Aí sim você consegue olhar para suas asas e ter coragem de voar. levantar voo. Uau, gente, que tudo! Lindo, Isa! Que profundo! Esse livro deve trazer, sim, muito ouro para quem adquirir. Gente, dia 6/6 é o lançamento desse livro e ela está fazendo um evento na cidade de Caieiras. Comente com as pessoas para que eles possam também estar presente no seu evento. Fale um pouquinho. Dia 6/6, no Centro Cultural de Caieiras, você não pode perder. Às 18h30 vai ser o lançamento do meu livro, O Peso do Invisível, Como se Libertar de Cargas Emocionais. E nesse dia nós vamos fazer dinâmicas, eu vou palestrar, contando um pouquinho de como foi escrever esse livro. Gente, tem uma surpresa. Eu vou trazer algo muito bacana para representar esse livro para vocês, que vocês vão sair de lá transformado, deixando as cargas no chão, Uau. aonde realmente precisa estar, para que você consiga se levantar e caminhar e chegar no seu objetivo. Gente, tô aqui toda arrepiada. Quando ela fala, eu falo com ela que ela tem tanta energia que quando eu tô perto dela, quando ela começa a manifestar e falar, eu me arrepio. E podem ter certeza, eu estarei lá. Terminando o programa aqui no dia 6/6, meu caminho é estar presente no evento com ela. Não posso deixar de prestigiar esse momento tão importante e tão lindo.
Gente, D3 mais TV, a TV de toda a família. Curta, compartilhe, comente, ative o sininho. E olha, Isa, me fale aqui quais são as suas redes sociais para que o nosso público possa te acompanhar e seguir na sua trajetória, tirar dúvidas com você, porque você trouxe tanta informação preciosa e você que gostou do que ouviu e quer saber um pouco mais, a Isa pode compartilhar com vocês. Qualquer coisa, entre em contato comigo também, que a gente vai ter todo o prazer de dar para você todo o suporte que você necessitar. Fale para a gente, Isa. Nossas redes sociais são Trinex Gestão e Inovação no Instagram e também Isa Ferreira _AF, para você entender um pouquinho mais sobre o evento e insights para você trazer melhorias para o clima organizacional da sua empresa. Então eu trago essas duas redes sociais. Uma eu trago só finanças, gestão e finanças, que é a Trinex Inovação e Gestão, e Isa Ferreira _AF, onde eu trago um olhar mais psicanalítico. Tô falando do livro também, fica ligadinho lá. Boa! Gente, estamos terminando mais um programa. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes. Me sigam também, Flávia Alves Investimentos no Instagram, Flávia Alves Investimentos Imob, onde eu trago toda uma parte voltada para investimentos internacionais. E no YouTube, agora também estamos com a Flávia Alves Investimentos. Você também pode acompanhar todos os programas que a gente está gravando aqui toda sexta-feira, às 18 horas. Você é nosso convidado. Isa, gratidão, é um prazer enorme ter você aqui no programa, contribuindo e trazendo tanta informação preciosa. Quero te agradecer por essa oportunidade de estar com você aqui. Foi uma honra estar aqui hoje com você, uma referência em finanças. Eu falo, vamos trabalhar o CPF para trabalhar o CNPJ. E mudar a mentalidade financeira dos nossos brasileiros, para que a gente possa ver o nosso povo prosperar. Esse é o motivo de estarmos aqui, gente, trazendo informação transformadora, trazendo informações relevantes para a sua vida financeira. Saúde financeira é o que interessa e é por isso que estamos aqui para você. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira. Espero por você às 18 horas, temos nosso encontro marcado. Um grande beijo, até a próxima. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice.